Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro online da disciplina de Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos. Eu fico muito feliz de sentir, assim, acho que vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, que nossos encontros estão dando certo, né? Essa metodologia está sendo bem produtiva e, apesar da distância, ela deixa a gente um pouco mais pertinho, né? Que facilita a nossa comunicação. Então, fazendo uma recapitulação dos outros encontros online, nós discutimos os novos papéis da gestão de recursos humanos nas organizações, não foi? Alguém gostaria de destacar algum ponto que achou importante das nossas aulas anteriores, ou mesmo algum ponto que talvez tenha gerado um pouco de dúvida, que a gente poderia retomar hoje? Ninguém? Bom, a gente discutiu bastante sobre vários assuntos e hoje, antes de entrar na aula 2, que é a gestão estratégica de pessoas, eu gostaria de fazer um fechamento sobre os papéis da gestão de recursos humanos dentro desse novo contexto das organizações. Então, é por isso que o encontro de hoje, ele fecha a aula 1, e ele fecha a introdução, tanto é que vocês vão encontrar a gravação desse encontro online já na sessão 1 da disciplina e não mais na introdução, como os demais. E também inicia já uma nova etapa. É que a aula 2, ela não se resume a esse encontro online. A aula 2, ela começa hoje e ela perpassa por esse encontro online, pelo material de leitura que eu vou disponibilizar lá no Moodle para vocês, e também pela resolução de algumas questões de fixação, que vocês terão até o prazo, até a outra semana para me entregar. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, eu vou explicar por quê. Mas essa unidade, essa aula, ela é muito importante. Primeiro, porque ela traça para nós os 5 pilares da gestão estratégica de pessoas. Então, ao final dessa aula, espera-se que vocês sejam capazes de reconhecer os 5 pilares da gestão estratégica de pessoas. Isso já é um grande avanço dentro desse contexto. O segundo objetivo da aula é que vocês sejam capazes de compreender o papel do líder na gestão estratégica de pessoas. E mais para frente, nós vamos estudar os estilos de liderança baseado nas teorias da necessidade, nas teorias motivacionais, e como o departamento de RH pode contribuir para essa visão vantajosa das pessoas, essa visão estratégica mesmo, né, de entender como as equipes podem funcionar melhor de acordo com o estilo da liderança, né, de liderança implementado. E isso vai impactar, consequentemente, em toda a estratégia de contratação de pessoas, recrutamento, seleção, como que vai ser feita a estruturação de cargos e salários a partir dessa cultura organizacional, tá? Então, tudo isso se relaciona. O terceiro objetivo dessa aula é compreender o processo de estabelecimento conjunto de metas de trabalho, que na teoria parece algo muito tranquilo, mas que na prática é um ponto de muita atenção para a maioria das empresas, né? E, por fim, o último objetivo da aula 2 é discutir a avaliação de desempenho, lembrando que na unidade 3 da disciplina, nós entraremos de fato. Na unidade 2 da disciplina, nós entraremos de fato em cada um dos processos de recursos humanos, mas desde já a gente precisa ter esse olhar crítico sobre a avaliação de desempenho, né? Porque, querendo ou não, todas as organizações se pautam nisso para decisão de orçamento, de headcount, de contratação de pessoas, de promoção de pessoas, então é algo muito importante a ser estudado.
isso é discutido, né? Beleza. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém me diz que está me ouvindo, pelo amor de Deus? Tá tudo ótimo, prof. Ah, então tá. Obrigada. Vamos fazer um fechamento, então, aqui sobre os novos papéis da... Paula, não perdeu, não. Eu estava só explicando os objetivos da aula 2, que são esses. Para quem está chegando agora, então, só recapitulando rapidinho, reconhecer os 5 pilares da gestão estratégica de pessoas, compreender o papel do líder na gestão estratégica de pessoas, compreender o processo de estabelecimento conjunto de metas e, consequentemente, discutir a avaliação de desempenho. Primeiro passo, vamos fechar, né? Vamos assim estabelecer uma definição para os novos papéis da gestão de pessoas nas organizações. Porque a gente discutiu bastante, a gente falou sobre a necessidade de olhar para as pessoas de uma forma a gerar vantagem competitiva, de valorizar o seu colaborador. A gente fez todo aquele estudo do case do encontro passado, né? Identificando que a maioria das empresas, elas, às vezes... Ixi, vai... Não caiu, não. Que as empresas, muitas vezes, buscam seus objetivos, mas não ligam para as pessoas. E, por outro lado, a gente também discutiu que isso já é algo a se rever, porque é muito importante que a empresa tenha esse olhar, né? Tudo isso são discussões dos encontros passados. Mas, fazendo um fechamento, né, tentando definir isso para que a gente possa tanto gravar quando a gente está aprendendo, mas também explicar para as outras pessoas. Os novos papéis da gestão de pessoa estão relacionados principalmente à administração da infraestrutura da empresa, então, relacionar o que a empresa tem como objetivo e o que ela tem de estrutura, o que ela pode arcar em relação ao orçamento, administrar a contribuição dos funcionários, identificar melhor a área de atuação dos funcionários, estilo de delegação de tarefas, organização de equipes e todos esses aspectos. Administração de estratégias de recursos humanos, a gente vai falar bastante disso hoje. Opa, isso aí não tá chegando. E, por fim, a administração da transformação e da mudança, que é justamente o que acontece todos os dias nas organizações que estão inseridas aí nesse ambiente dinâmico, competitivo, revolucionário, em que a cada ano nós temos uma tecnologia nova, principalmente na nossa área do agronegócio. As grandes empresas estão diariamente frente a uma competição por maior produtividade e menor custo, né? É difícil quem vender. Esse não é um problema do agronegócio, mas sim nós precisamos muitas vezes produzir mais com menos recursos, inclusive espaço, né? Então, se nós fôssemos perguntados quais são os novos papéis da gestão de pessoas, vamos considerar esses 4 papéis como a nossa resposta didática. Por que eu falo isso, gente? Porque nós estamos estudando teoria da gestão de recursos humanos aqui. Dentro da empresa de cada um de vocês, esses papéis podem ter nomes específicos ou nomes mais amplos, mas tratando desses 4, a gente já consegue abranger essa realidade. Tudo bem assim? Podemos combinar? Se tiver uma questão numa prova, por exemplo, é esses 4 papéis que a gente tem que lembrar, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Peraí. O primeiro papel, a gente vai falar sobre os novos papéis, os resultados esperados, as características principais de cada um deles e as atividades envolvidas, tá bom? Se estiver travando, alguém tiver dúvida, me interrompe, por favor. Pode ser pelo chat também, que eu estou olhando.
Então, quando a gente fala de administração da infraestrutura da empresa, nós estamos falando da busca por a construção de uma estrutura eficiente, de uma organização das pessoas de forma eficiente, ou seja, gastando o mínimo possível alcançar o máximo de resultado. Isso que significa eficiência. É igual quando a gente fala, o meu motor é muito eficiente, ele faz uma alta quilometragem por litro. É isso que quer dizer esse termo, tá bom? A característica principal desse papel é o de especialista administrativo para reduzir custos e aumentar valor, que é muito parecido, está bem relacionado com o case da semana passada, em que a empresa ela utilizava seus funcionários como forma de ter valor para o seu cliente, e eram seus funcionários a sua maior fonte de valor. No nosso ramo de atuação, nem sempre as pessoas elas assumem claramente um aspecto de vantagem competitiva, né? Porque muitos de nós trabalhamos em empresas de commodity, por exemplo. Mas é a partir das pessoas bem utilizadas dentro da empresa que a gente consegue reduzir custo de operação, diminuir o lead time. Lead time eu vou escrever aqui no chat. Para quem não está familiarizado com esse termo, é um termo muito utilizado na área de logística, que é o tempo que você demora para atender uma solicitação de um cliente. Então, as pessoas também são responsáveis pela diminuição do lead time. E, dentro desse contexto, as atividades envolvidas são reengenharia de processos da organização, serviços em comum para melhoria contínua. Tá bom? Quando a gente fala de administração da contribuição dos funcionários, nós estamos buscando o aumento do envolvimento e da capacidade dos funcionários. Então, é a questão motivacional e a questão de capacidade, porque tem muita gente que sabe trabalhar bem, mas não está motivado corretamente. E também, por outro lado, tem pessoas com muito boa vontade, mas que às vezes não sabem realizar o trabalho ao qual elas são destinadas. A característica principal desse papel é defensor dos funcionários para treinar e incentivar as pessoas. Esse papel da gestão de pessoas surgiu com a mudança de teorias que diziam que as pessoas elas eram aquilo mesmo que elas nasceram, e que se alguém muitas vezes tinha um mau resultado dentro de uma empresa era porque essa era a capacidade dela. Hoje não se acredita mais nisso. As teorias psicológicas, educacionais e até os resultados de programas de treinamento em muitas empresas revelam fortemente que toda pessoa pode ser treinada, seja em aspecto técnico, seja em aspecto de liderança. Algumas pessoas têm uma habilidade inata, né? Já nascem com aquela vocação de liderar, de falar em público, mas às vezes ela tem uma dificuldade com números, uma questão de qualificação, como o Luciano colocou aqui, de usar um programa, um software, de lidar com aspectos monetários. Então, de uma forma geral, ela tem um ponto forte e tem um ponto fraco. E cabe à empresa usar essa pessoa no lugar certo para começar, aproveitando seus pontos fortes, mas também de encontrar maneiras de capacitar ela. É isso. As atividades envolvidas são ouvir e responder os funcionários, prover recursos aos funcionários para incentivar essas contribuições. Certo? Então, esse é um papel aí bem condizente com as teorias das relações humanas, lá de TGA, do mês passado. Quando a gente fala de administração de recursos humanos, de estratégias de recursos humanos, aí a gente entra numa coisa muito legal,
que é quando a empresa começa a pensar em estratégias específicas para as pessoas. Porque toda empresa tem uma estratégia de venda, uma estratégia de lançamento de um produto, estratégia de ação, uma estratégia de relacionamento com seu fornecedor, mas nesse caso a gente está falando de uma organização que já pensa estrategicamente nos seus funcionários. Não são todas. Os resultados esperados é que as estratégias voltadas para as pessoas sejam executadas. A característica principal é de parceiro estratégico para alcançar objetivos organizacionais. Olha que legal. Então, a empresa define para si objetivos que ela quer alcançar e desenha para as pessoas o caminho pelo qual elas têm que prosseguir para ajudar nesse objetivo geral. Então, já é um posicionamento estratégico. Parece até redundante, né? As atividades envolvidas com esse papel são ajuste das estratégias de RH às estratégias empresariais como um todo, de vendas, produção, logística, marketing, enfim. E o diagnóstico organizacional para detectar forças e fraquezas dentro da organização. Lá no sexto semestre, vocês vão ter uma disciplina chamada Gestão Estratégica no Agronegócio. Fala tudo sobre isso, é muito legal. E o último papel, administração da transformação e da mudança. Os resultados esperados quando a gente aplica esse papel é a criação de uma organização renovada, que às vezes acontece por escolha da organização, às vezes acontece por fatores que empurram a empresa para isso. A característica principal é agente de mudança e inovação para melhorar a capacidade de mudar. Isso é uma teoria muito nova também. E tem muito a ver com a evolução das tecnologias dos últimos anos. Porque percebeu-se que algumas empresas demoravam muito para inserir novas tecnologias, para se adequar a novos mercados. O mercado mudava e a empresa estava sempre correndo atrás, né? Então, começou-se uma linha de gestão muito forte sobre conhecimento, gestão do conhecimento nas organizações e essa questão da gestão da mudança, o papel das pessoas na mudança. Porque quando as pessoas que trabalham em uma organização são resistentes, consequentemente essa organização também será. Faz sentido para você? Se nós temos pessoas com perfil apto à mudança, é muito mais fácil que a empresa lide com isso. Muito bem. E as atividades envolvidas são gerir a transformação e a mudança, assegurar a capacidade de mudança e identificação de soluções de problemas. O RH tem muita área de pesquisa legal. E a gestão estratégica de pessoa, inclusive, é um tema muito legal. Como vocês, não sei se vocês chegaram a ler, eu deixei um artigo complementar lá, só um material de leitura mesmo para vocês no final da introdução do Moodle, que é um artigo que foi fruto da dissertação e é justamente identificar nas usinas de açúcar de Mato Grosso do Sul se as empresas possuem práticas estratégicas ou tradicionais. Então, quem não leu e tiver curiosidade agora, volta lá, dá uma lida. Esse artigo foi para esse congresso em 2015 e esse ano a gente foi para a revista, né, com algumas adaptações. Então, é uma área muito, muito legal mesmo de estudar. 5 pilares da gestão estratégica de pessoas. O que uma empresa fazer para implementar a gestão estratégica de pessoas? Ou melhor, são os 5 pés que seguram essa mesa, né? São 5 pilares que sustentam o teto do templo. O primeiro deles é a motivação adequada dos colaboradores. Não quer dizer que a empresa tenha que servir sempre para só o benefício dos seus colaboradores, porque a empresa não nasceu para isso, né?
Uma organização que não tenha fins lucrativos, que busque a melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários apenas, ela pode ser uma associação, ela pode ser uma ONG, ela pode ser uma cooperativa. Mas quando a gente fala de empresa, a gente está falando de lucratividade, né? De gerar riqueza. Porém, as pessoas que estão dentro desse contexto como funcionários, elas não podem mais ser deixadas de lado. E se uma empresa está com os seus funcionários desmotivados, ela está correndo errado. Ela está agindo de alguma forma equivocada. Porque hoje já se tem 1001 teorias, 1001 práticas, como você organiza uma equipe feliz. Porque hoje as pessoas têm como parte da sua vida a sua vida profissional. E a gente se realiza dentro da empresa em que vive, né? Essa é a nossa cultura, já faz parte da nossa sociedade, inclusive da nossa geração. Buscar satisfação pessoal dentro do nosso trabalho. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Segundo, comunicação. A gestão estratégica de pessoa, ela está sustentada pelo papel, pela atuação de comunicador do RH. Tanto comunicador organizacionais lá de cima, até chegar lá no funcionário que abre o portão para varrer o pátio. É o RH quem faz a comunicação dessas estratégias, cultura, dos valores, da missão, visão da empresa, tudo para os seus funcionários. Mas também é da gestão de pessoas a capacidade de fazer a alimentação retroversa desse processo, de coletar as informações dos funcionários, sugestões de melhoria, questionamentos, e levar isso também para as decisões as decisões da gestão da empresa. Me fugiu. Terceiro pilar, trabalho em equipe. Isso tem muito a ver com os estilos de liderança, que a gente vai estudar mais para frente, e também perfil de contratação da empresa, porque, embora para algumas funções específicas, a capacidade individual de execução de uma pessoa seja importante, como, por exemplo, um cara de TI, né? Que trabalha com software da empresa, um programador. Pode ser que exatamente na área dele trabalhar sozinho seja ok. Mas nas demais, gente, é preciso saber trabalhar em equipe e é preciso que a empresa também alimente isso, né? Com uma competiçãozinha saudável, mas sempre pensando em trabalhar em equipe, que os objetivos das pessoas sejam os mesmos objetivos. Quarto pilar, as competências e o conhecimento. São as coisas que andam juntos, mas que têm importâncias particulares. A questão da competência é porque, como a gente discutiu lá no primeiro dia, né? As competências organizacionais, as suas capacidades, elas são os aspectos que podem gerar vantagem competitiva para as organizações, mas também as competências pessoais das pessoas tornam, muitas vezes, a empresa mais competitiva, né? E aí a gente está falando de conhecimento, de habilidades e de atitudes, inclusive. Então, é por isso que a gestão estratégica de pessoas depende da correta gestão das competências. E essa questão de conhecimento ali, não é o conhecimento vinculado à competência, é o conhecimento de processo organizacional. É o conhecimento que existe na forma como a empresa faz as suas coisas. Porque também já é de consenso que é muito importante que a empresa
não fique refém de apenas, por exemplo, uma pessoa que sabe aquele processo, de pessoa que retenha uma cartela de clientes. Porque se essa pessoa decide sair da empresa, como ficam as demais? Como fica a empresa? Então, é por isso que a área de gestão do conhecimento tem ganhado muita importância nos últimos anos. E, por fim, o último pilar é o desenvolvimento pessoal e profissional. Melhorou, Márcio? Nossa, hoje está tenso. Estou travando só um pouquinho, então. Alguém mais me dá um sinal? Prof, pra mim tá bem bom. Márcio, pode ser a chuva aí, hein? Mas vamos devagarzinho, tá? Se alguém cortar e não entender alguma coisa, aí vai me parando, tá bom? E é isso, pessoal. Os 5 pilares da gestão. Ah, tá bom, Márcio. Não fica triste, tá? Depois você assiste, sem problemas. Muito obrigada, tá? Por ter vindo. Desculpa qualquer coisa. Realmente a internet dificulta, né? Foi isso aí. Ai, gente, pois é, não sei o que está acontecendo. A minha também não está muito boa. Ó, mas qualquer coisa, Gustavo, você tá me falando ou assiste o vídeo, mas vamos conversando, tá bom? Mas basicamente esses são. Márcia, eu também acho. Mas depois você assiste o vídeo, não tem problema, tá? Fica tranquilo. Só tem um recadinho no final que é bem importante, assim, mega importante. Bom, gente, para a gente não se delongar muito também, vamos discutir o penúltimo tópico do encontro de hoje, que é a definição conjunta de metas. Esse aspecto, na verdade, é bem simples. O que eu quero destacar disso aqui, quando a gente fala em gestão estratégica de pessoas, nós estamos usando as pessoas, nós estamos considerando as pessoas como um aspecto estratégico. De uma tarefa determinada, de uma meta definida, né? Empurra para eles que eles fazem. Não funciona assim. A gestão estratégica ela demanda que muitas metas sejam decididas em conjunto. E muitas vezes a definição conjunta de metas que permite que as pessoas se mantenham motivadas. Porque quando é como se a gente fizesse um acordo e as pessoas não fazem mais porque elas são mandadas, elas fazem porque elas entendem que atingindo aquela meta, a empresa cresce e ela cresce junto, né? É uma questão de ganha-ganha. Então, é por isso que vê aí de casa, que pensa em abrir uma empresa, já começa a considerar esse aspecto de ouvir seus funcionários, né? De definir as metas juntos. Olha, o objetivo é esse. Como é que a gente pode chegar lá? Muitas vezes as sugestões são incríveis, né? Às vezes não, mas às vezes. O último aspecto, o último tópico da aula de hoje, desse encontro, né? Que não, como eu falei, mas aqui a gente consegue fazer a primeira discussão para depois realizar as atividades. Então, o último tópico é avaliando os resultados. Definimos as metas em conjunto e agora? Como é que eu avalio os resultados? Normalmente, né, a resposta óbvia é que os resultados, para serem mensurados, precisam ser expressos. A gente avalia a meta, a gente avalia resultado financeiro, a gente avalia se quanto que atendeu, quão rápido foi, o quanto economizou. Depois de tal treinamento, o índice de absenteísmo caiu pela metade. Então, alguma coisa foi muito importante ali. Para quem não está familiarizado com o termo absenteísmo, ele é um termo
que se indicador que pode nos trazer algumas informações. Por exemplo, né? Aqui, a gente teve na nossa equipe um aumento nas vendas de 50%, mas o custo de divulgação e de marketing nesse período foi 100% a mais do que era. Então, a gente percebe que talvez não tenha sido um resultado tão positivo assim. É por isso que nem sempre um número absoluto realmente quer que ele representa. Então, é sempre bom ter esse olhar quando a gente avalia os resultados. Segundo, a definição e acompanhamento dos chamados indicadores de desempenho, ou KPI, Key Performance Indicators, que são indicadores desenhados especificamente para a área de gestão de pessoas. E, normalmente, cada empresa tem o seu escopo lá de indicadores. Na gestão estratégica de pessoas, os KPIs são muito importantes porque, por exemplo, olha só, o absenteísmo, a gente fala assim, pode ser um vendedor, pode ser um processo interno que normalmente a pessoa fazia com uma tal velocidade, agora não consegue atender mais esse padrão. Esses indicadores, eles podem nos dizer que alguma coisa está errada. Pode ser um problema de relacionamento com a equipe, pode ser porque essa pessoa está trabalhando em uma área em que ela não se realiza. Talvez se ela mudasse de área, o rendimento dela seria absurdo. Percebe? É esses questionamentos que a gestão estratégica de pessoas faz. Ai, meu Deus, perdi o lugar. A pessoa sempre trabalhou na área de RH, lá no departamento pessoal. Ela faz a folha de pagamento dos funcionários. Mas, depois de 20 anos trabalhando na mesma função, na mesma empresa, pode ser que ela sinta que ela queira algo diferente. Pode ser que uma pessoa que trabalha no administrativo tenha tido um filho e precisa de uma renda maior. Então, talvez essa nova necessidade esteja desmotivando esse colaborador. Então, cabe à gestão estratégica de pessoas fazer esse diagnóstico mesmo. Quando a gente não tem um RH estruturado na empresa, esse diagnóstico depende muito da relação entre superior e colaborador. Mas se a gente está numa empresa muito grande, que essas relações são distantes, ou se por acaso é um problema de relacionamento, esse funcionário que poderia chance e a empresa perde com isso, né? Sempre com esse olhar. Uma pessoa mal aproveitada dentro de uma empresa é um dinheiro, um valor, né, um lucro que a empresa deixa de ter. É um ganho de marca que a empresa deixa de ter, percebe? E é isso, gente. É explicado. E aí, como é que tá? Entendido? Deu para entender? Vamos voltar lá para os nossos objetivos da aula para ver se a gente falou tudo? O primeiro objetivo do encontro era reconhecer os 5 pilares da gestão estratégica. Podemos não ter decorado ainda, mas nós conseguimos reconhecer, certo? Compreender o papel do líder na gestão estratégica de pessoas. Ah, esqueci de falar isso. Ó. Tá vendo como é bom voltar? Vocês se lembram quando a gente estava conversando sobre a definição conjunta de metas? Aí eu falei que hoje em dia já não se empurra mais, né? Que são muitas vezes decididas em conjunto, quanto que a pessoa aguenta fazer por dia, o quanto que ela, às vezes a pessoa mesmo, né, pode mais e ela define isso junto com o seu superior. Eu tenho um detalhe muito importante de falar aí, que a gente vai estudar mais para frente, mas desde já tem que ficar muito claro. Essa é a principal diferença entre o termo chefe e líder. Vocês já devem ter visto isso, né? Revistas,
palestras no YouTube, no Instagram, a diferença entre você ser líder ou você ser chefe. A questão de ser chefe é porque você passa, ó, seu trabalho é esse, a meta é essa, dá seu jeito, né? É isso que a gente espera de você e pronto. Agora, um líder, não. Um líder, ele realmente desperta no outro ou a vontade, quando se trata de motivação, ou muitas vezes a coragem, ou o ânimo, ou até mesmo a capacidade técnica. Existem muitas equipes que elas são motivadas, mas elas não sabem como proceder com um novo sistema, um novo processo, alguma coisa que algo novo dentro da empresa. E muitas vezes cabe ao líder aprender primeiro para depois incentivar o primordial da palavra líder, que tem a ver com quem são os líderes da nossa sociedade. São aquelas pessoas que saem na frente, conquistam algo e vêm ajudar os outros. Então, o líder sempre faz primeiro, né? Ele não manda, ele faz primeiro. Ele motiva pelo seu exemplo, não pela sua ameaça. Mas a gente vai estudar isso mais para frente. O importante é gravar que, para que a gestão estratégica de pessoas funcione, os líderes têm que ser líderes. Sejam autocráticos, seja um líder mais sério, um líder mais centralizador, ou um líder mais liberal. Ele pode ter o estilo dele, mas ele tem que atuar como um líder. E sempre considerando o lado motivacional e técnico. O objetivo da aula, compreender o processo de estabelecimento conjunto de metas, falamos até demais. E, por fim, avaliação de desempenho, que também a gente falou bastante. Então, acho que todos os objetivos foram provocados, né? Daí agora, com as atividades lá em sala, com as atividades no Moodle, a gente vai conseguir gravar ainda mais. Só que antes de falar de atividade, eu queria falar com vocês sobre duas coisas muito importantes, que são os eventos que vão acontecer semana que vem. Vocês já estão sabendo alguma coisa? Vocês já ouviram falar? Já sabiam? Já fizeram inscrição? Como é que tá aí? Contem para mim. Não sabia, né? Gente, esse ano foi uma loucura, porque online, né, os eventos, e demorou um pouquinho para sair a divulgação, são vagas limitadas, mas vocês têm prioridades, porque eu coloquei as palestras e eventos que eu estou promovendo, eu coloquei como atividade didática da nossa disciplina, tá? Tanto dessa disciplina como gestão estratégica, porque tem muito a ver com empreendedorismo. Mas eu espero que vocês gostem. Então, assim, no dia 21, nós teremos a nossa... na semana que vem, vou até compartilhar um negócio com vocês. Espera aí, eu vou sair desse e eu vou falar com calma o outro. Espera aí. Ai, meu Deus. Vou falar assim, ó, fica melhor. Milene, temos a semana acadêmica. Vou mostrar para vocês entenderem o que está acontecendo. Do dia 29 ao dia 23. Tá abrindo devagar, mas... Ó, do dia 29 ao dia 20, nós temos a nossa Feira de Ciências da Fronteira online, que tem a apresentação de trabalhos, várias ações bem legais. E nos dias 21, 22 e 23, nós temos a nossa nossa Semana de Ciência e Tecnologia e a nossa Semana Acadêmica de Agronomia e Agronegócio.
nos dias 21, 22 e 23 da semana que vem. Então, nós não teremos a aula e nem atividadezinhas de tarefa, tá? Não teremos. A atividade de vocês vai ser a participação nos eventos. O que vocês acham? Interessante, né? Tem muita coisa legal. Eu trouxe aqui duas que eu gostaria que fosse prioridade de vocês. É claro que se tiver outra palestra nesse mesmo dia, tem que se inscrever um por um, porque vocês não vão participar de todos, né? Porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu gostaria muito que vocês participassem em um desses daqui do empreendedorismo, que tem 3 eventos que a incubadora de empresas está promovendo. No dia 21, sobre empreendedorismo. Nós temos esse Mulheres Empreendedoras à noite, 5 horas, já final da tarde. E temos de manhã a arte e o empreendedorismo. Mas eu não tenho o flyer ainda, mas vou postar lá no Moodle para vocês escolherem. Nós vamos ter uma palestra às 13 horas sobre o empreendedorismo em tempos digitais. O palestrante dessa palestra das 13 horas é o cofundador do Living Lab de Campo Grande, é um professor do IF, e ele vai ser um formato mais de palestra mesmo, mas vai ser muito interessante, vai ser às 13 horas. Eu posto lá no Moodle depois, tá? Fiquem tranquilos. Mas esse da noite, que fala sobre mulheres empreendedoras, eu queria destacar para vocês, porque elas são para as meninas, porque elas são mulheres e elas são incríveis. São meninas que tiveram uma experiência muito diferente e têm uma mentalidade que nos ajuda a pensar fora da caixa também. E para os meninos que falam, mas essa coisa de mulher não vai ser. O principal aspecto que eu acho que pode contribuir para vocês é o despertar da mentalidade empreendedora, que pode servir assim, tanto no nosso dia a dia, né, como empreendedor, mas dentro das empresas em que a gente trabalha também, tá? Então, recomendo fortemente que vocês, quem puder participar de manhã dessa palestra Arte e o Empreendedorismo é Possível, também vai ser muito legal. Mas como vocês estudam à noite, embora seja na quarta-feira, dia 21 de outubro, eu queria, assim, meio que considerar essa palestra como a nossa aula da semana que vem. E daí vocês vão entrar, assistir, e a atividade que vai ficar marcado, tipo assim, participei, fiz a tarefa, vai ser um fórum, depois que a gente vai comentar o que a gente achou desse bate-papo. Eu vou postar sim, Milene. Vou pôr aqui quem me segue no Instagram. Essa semana eu vou estar postando todas as que eu acho mais massa. Então, esse é meu login lá. Mas esse daqui, Mulheres Empreendedoras, vai ser muito legal. Aí vocês assistam e vocês comentem no fórum. Quem comentar no fórum, falando, nossa, eu gostei, cara, é uma menina assim, eu achei legal ela ter falado tal coisa. Nossa, achei incrível a Gabi ter aberto uma empresa. Gente, é que eu não quero dar spoilers, mas elas têm uma trajetória muito legal para compartilhar com a gente, tá? Aí vocês comentando lá no nosso fórum no Moodle, no dia seguinte, está considerado participar. Vocês concordam? Alguém acha que não é uma boa ideia? Beleza. Aí, vamos supor, vamos ter esse dia 21, no dia 22, à noite, às 19 horas, mas eu não tenho flyer ainda, eu vou postar lá no Instagram e no Moodle de vocês. Nós vamos ter uma palestra, gente, sobre ecossistema de inovação no agronegócio, que é com uma professora minha do mestrado lá de São Paulo, que estuda exclusivamente ambientes de inovação no agronegócio. E ela vai falar sobre o resultado de uma publicação recente dela, então eu acho que
para quem é do agronegócio, combina muito, vale muito a pena. Então, também vou postar lá no Moodle para que vocês participem. Então, seriam basicamente esses 2 dias, assim, que teria a obrigatoriedade de participar para relatar na disciplina. Olha, professora, participei. Beleza? Ó, tá trovoando, gente, vai chover. Gente, alguém se opõe dessa estratégia da semana que vem? Eu gostaria que, se alguém não gostou, que seja palestra, comenta aqui no chat, que aí eu preparo a aula. Não, né? Não vai ser o caso, né? Então é isso, pessoal. Então, não vou passar tarefa hoje. Não vou deixar nada para fazer, porque a nossa preocupação é participar em peso da semana e conta a carga horária. Todas as palestras individuais que vocês participarem, vai ter um certificado para cada palestra. Então, vai ser algo muito bom para vocês. E, gente, esse fato de ser online permitiu que a gente trouxesse uma galera do além para fazer os eventos. Então, tá muito rico mesmo. Eu vou dar um spoiler, tá? Por exemplo, a Gabi Bassi, que está aqui aparecendo no flyer, ela é universitária e ela abriu uma empresa que se tornou famosa no país inteiro relacionada à área da saúde. Então, assim, é mais ou menos isso que vem por aí. São muitas, Paola, mas dá sim para fazer todas que Ponta Porã oferece. Só que daí você teria que ficar tipo de manhã, tarde à noite participando dos eventos. Mas quando a gente vai para congresso é mais ou menos assim, né? Tem muita coisa legal. Eu vou fazer o máximo para divulgar para vocês todas as palestras individualmente, o cronograma também, onde que se inscreve, tudo direitinho. Aí, quanto mais participar, melhor. Com certeza. Vai ser muito show. Alguém tem mais dúvidas? Não? Não mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Falem comigo. Então tá. Postarei as instruções para comprovar a participação lá das palestras do Moodle, tudo certinho. Vou colocar as que eu recomendo que vocês participem, mas participem o máximo possível, porque quem é para vocês, o evento é por vocês e para vocês, porque, como eu falei no primeiro dia de aula, né? Eu não canjei de falar isso. Quando eu terminei minha faculdade, eu me sentia muito insegura de ir para o mercado de trabalho. Eu não confiava naquilo que eu tinha aprendido. E é por isso que servem esses networks, essa chance de falar com as pessoas, de participar de eventos, para que vocês possam, inclusive, perceber seus pontos fortes e perceber a trajetória linda que vocês já percorrem. E se tiver algum ponto fraco, agora no segundo semestre é a melhor hora para vocês perceberem e corrigirem e se tornarem pessoas valiosas ao final da faculdade, pessoas prontas para o mercado de trabalho. Então, essa é a nossa intenção. Propiciar para vocês não só o conhecimento teórico, mas a experiência prática, a atitude, né, uma atitude diferenciada, destaque mesmo, né, formar vocês para serem os melhores, tá bom? Esse é o plano. Nada a declarar? Todos de acordo? Então é isso, pessoal. Encerramos nosso encontro, o quarto encontro online de hoje, tá? Podem ir descansar, jantar, e eu aguardo vocês semana que vem nas atividades da nossa semana acadêmica, da nossa feira e da nossa semana de ciência e tecnologia. Boa noite para vocês. Boa noite, prof. Muito Boa obrigada. noite, Ju. De nada. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Obrigada, Luciano. Boa noite. Prof, não esquece de colocar o nome lá das palestras para a gente poder se inscrever.
Obrigada, Tá bom. boa noite. Obrigada a você, Milene. Boa noite. Vou por sim.